Nos próximos episódios da série O Madrugador, tudo começa logo depois que o Jan, ele chega lá na cozinha e vê um monte de comida ali e a Sainemi colocando no prato. Ele até se surpreende e pergunta pra ela se ela fez aquele monte de comida ali sozinha, e ela responde que sim, que ela aprendeu um monte de coisa de um ano pra cá. Ela sempre tem que soltar uma piadinha, né? O Jan então não deixa barato e pergunta se de fato ela mudou, né? Mas parece que ela não mudou muito ali com o Yuichi. Ela fica calada, mas olha seriamente pra ele, e o Jan pergunta a ela que ela deve ter aceitado o pedido dele, né? Porque ele fica sempre rondando por ali. A Sainemi então olha pra ele e pergunta se ele então tá querendo que ela aceite o pedido de casamento dele. Foi isso que ela entendeu? O Jan, ele não quer de forma nenhuma ficar por baixo, também a Sainemi não quer. Aí o Jan diz pra ela que dizem que ele, o Yuichi, é uma pessoa muito boa e que ela deveria reconsiderar isso, né? A Sainemi depois pergunta ao Jan se ele gosta de charutos de folhas de uva. Ele diz que sim, que adora. A Sainemi, ela tá falando isso, mas é pra dar tempo ao tempo, porque ela fica pegando aquele bando de óleo ali, taca dentro da comida do Jan, depois você vê o tanto de pimenta malagueta que ela coloca ali, taca pimenta na comida do Jan, enquanto ele fica com brincadeira perguntando a Sainemi o porquê que ela não aceita logo. Ela responde que não sabe e ainda vai preparando, mexendo toda aquela comida ali cheia de pimenta, e depois se aproximando dele diz que não sabe o porquê ainda não aceitou, mas que talvez ela aceite, não sabe ainda. Ele fica calado e ela continua dizendo que talvez ela aceite e inclusive mandará um convite para ele, convidará ele, mas eita, ela lembrou que talvez o convite não vai chegar porque ele vai estar lá em alto mar, né? Ele fica com um sorriso de deboche e ela continua dizendo que nesse caso ele vai perder o casamento. Depois ela diz que, mudando de assunto, essa receita dela é especial e que espera muito que ele goste. Só que você lembra, né, que ela tacou pimenta com força ali dentro. Ele fica olhando ali e diz que essa comida está parecendo uma delícia. Só que o intuito da Sainemi é que, além que ele fique ali com a boca toda queimada ali por conta da pimenta, quer que dê uma caganeira nele pra ele se acordar. A Sainemi fica em silêncio e o Jan agora vai começar a elogiar ela e vai bater o arrependimento dela de ter tacado pimenta ali dentro. Então ela fica olhando pra ele e ele diz que tudo que ela faz é praticamente perfeito, e isso é uma coisa que é fato, e ela regala os olhos dela e tenta até tirar aquela comida ali pra que ele não coma, porque ela acaba se arrependendo, mas ele não quer nem saber. Pega um pedacinho, bota na boca, e ela diz que ela vai jogar esse molho fora porque ela acredita que não gostou, só que o Jan já provou e agora tá tossindo ali porque está muito temperado e com muita pimenta principalmente. Depois ela se preocupa com ele ao ver ele tossindo daquele jeito e pergunta a ele: ai caramba, será que você tá bem? Você tá bem? E tenta pegar água pra lhe dar. Ela fica perguntando se ele quer água e ele diz que ele não quer, que não precisa não, fique tranquila. Ela fica insistindo, pedindo que por favor que ele tome pelo menos só um pouquinho, e ele diz que não, que fique tranquila porque ele gosta de molho picante. Ele continua dando parabéns pra ela porque aquilo ali ficou muito picante mesmo. Depois pergunta a ela se ela se recorda daquelas almôndegas que ela fazia. Ela fica calada, apenas olhando pra ele, e ele diz que esse molho ali está no mesmo nível daquelas almôndegas e que inclusive ela não precisava tirar aquele molho da mesa porque ele comeria do jeito que tá ali porque ele aguenta. Ela continua dizendo que por favor primeiro ele tome aquela água e depois eles conversam. Então ele pega na água e diz que vai tomar porque foi ali a segunda tentativa dela. Daqui a pouco o bebê agora começa a chorar e ele, o Jan, fica com brincadeira dizendo a ela que o bebê tá com fome, que ela vai lá e que não dê desse molho a ela não, viu? Ela diz que não vai fazer isso. Ele diz que talvez fosse até bom porque só assim já ia se acostumando com a comida dela, né? Ela fica toda perdida sem saber o que fazer. Ele pega a mamadeira, dá ela, fica bem pertinho dela ali e diz que ela dê a ele. A Sainemi, ela fica tentando ali fazer a criança parar e fica como te chamando gato ali. Aí o menino não para, continua chorando, e ela diz que quando ele crescer, promete pra ele que ele vai provar comer do charuto de uva dela. Depois ela já meio desconfiada pra o Jan, e ela depois diz que tudo aquilo ali era apenas fome, e o Jan de vez em quando fica dando uns bitecozinhos nela. Depois que a Sainemi deu todo o leite e colocou no braço e ficou ali balançando, e disse que agora ela está dormindo que nem um anjinho e que ela tomou todo o leite e que agora está dormindo ali no braço e que foi muito fácil. Jan se aproxima e diz que isso não é verdade, e quando a câmera foca na cara do bichinho que tá com o zoião tamanho do mundo ali, e ela pergunta: oxente, o que é que foi? O Jan fica calado e o bebê continua ali chorando, e ela começa a se desesperar agora, perguntando o que foi que ela fez de errado, o que é que ela tem. Jan fica calado, mais perdido de que segue em tiroteio ali, não sabe nem o que fazer, e ela continua dizendo que o que foi que ela fez de errado e que acredita que é melhor eles ir para o hospital. O Jan então se aproxima e pede que por favor que dê ela um pouquinho para ele porque acredita que isso pode ser gases, e ela se
segura a criança e diz que não, porque sabe muito bem que isso é gás e fica querendo dar uma de durona ali, entende, né? Ele fica calado e ela continua agora querendo dizer coisa com ele, que ele não precisa dizer a ela o que ela tem que fazer. Mas você lembra que agora ela perguntou a ele o que estava acontecendo? Quando ele vai ajudar, ela fica dizendo um monte de coisa com ele, dizendo que ele não precisa se preocupar, que eles vão conseguir dar um jeito ali. O Jean fica calado, não consegue nem falar nada e ela continua dizendo que isso ali vai se resolver rápido, é só ficar batendo ali nas costas devagarzinho, que daqui a pouco vai ficar boa e que isso ali não é gás e que ele só tá atrapalhando ela. O Jean continua em silêncio, não fala nada e agora ela torna a perguntar de novo a ele, que ela não para de chorar e o que foi que eles fizeram ali de errado. O Jean, por sua vez, então ele pede que por favor ela entregue a criança para ele e então ela fica meio pensativa se entrega ou não e depois que entrega, coloca nos braços do Jean, automaticamente o menino para de chorar e ela fica muito pensativa. Ela depois olha seriamente para o Jean e pergunta: é o que? Como assim? Ela parou de chorar e olha para o Jean e ele fica até querendo olhar para ela e querendo sorrir da cara dela e ela diz: é sério que ela conseguiu dormir? O Jean diz que vai sentar um pouco com ela ali e ela sai nem fica querendo conversar com o Jean e o Jean pede ela que por favor depois eles conversam, que ela fale baixo por favor e ela fica ali sozinha agora pensativa o que foi que ele fez para que ela conseguisse dormir assim tão rápido. O Jean continua dizendo a ela que ela fique quietinha, é melhor ela ficar no canto dela e a Sainem ela agora tá revoltada dizendo que não, como é que isso pode ter acontecido que essa menina dormiu no colo dela em menos de 3 segundos. O Jean continua dizendo a ela: Sainem, por favor, né? E a Sainem diz que tudo bem, só vai ficar quieta porque não quer ficar discutindo na frente dela. Só que o negócio é que ela fica olhando pra ele ali revoltada como que ele conseguiu fazer isso e ela não. Olha só como é as coisas. No dia seguinte, o Jean vem de bobeira ali, o telefone dele toca. Quando ele diz alô, o investigador diz: olá, senhor Jean, eu já comecei a investigar, mas eu já tenho um retorno para o senhor. O Jean diz que tudo bem, que ele pode falar, que ele está ali escutando. Ele então começa a dizer para o Jean que o cara parece ser honesto, mas que achou muito estranho, porque ele é um cara como se fosse solitário, não tem amigos e que o único livro que a editora está trabalhando é o da Sainem. Ele continua dizendo para o Jean que isso é muito estranho porque ele, o Itz, ele não trabalhou em nenhum outro projeto nos últimos anos. O Jean continua em silêncio e o investigador diz para ele que ontem, no dia anterior, ele se encontrou com uma mulher e umas fotos, só que ele não vai dizer ainda o Jean que é justamente a mãe dele, né? O Jean fica calado e ele continua dizendo que ainda não sabe o nome dela, mas assim que ele descobrir, ele passa todas as informações para ele. Bastava apenas ele mostrar a foto para o Jean e ele ia logo desvendar tudo isso aí, que tudo isso aí se trata da própria mãe dele. O Jean diz a ele que tá tudo bem, obrigado, e que vai ficar aguardando o retorno dele. Em outra cena, o Itz vai chegando ali e o Jean está conversando com o pai, dizendo a ele que está indo agora pegar o barco e o seu Aziz pergunta se ele tem certeza do que está fazendo e o Jean responde que sim, porque não tem mais sentido ele ficar ali e o Itz ele fica até querendo sorrir de felicidade porque o Jean de fato agora está indo embora. O seu Aziz diz para ele que ele sabe muito bem que ele sempre vai apoiar as decisões dele, sabe lá qual for que ele tomar. O Jean por sua vez agradece a ele. Em outra cena, o Jean vem se aproximando ali ao mesmo tempo que também a Sainem vem para ir com o Itz agora no carro dele e ao se aproximando ali os dois ficam frente a frente e o Itz ele fica olhando para eles dois ali, fica meio que revoltado, ele abre logo a porta do carro para que a Sainem entre logo porque ela tá ali empopotizada olhando para o Jean, não tira o olhar dele e ele também para ela, então logo depois ela faz um deboche para o Jean, mexe no cabelo dela ali, acaba virando as costas, entrando no carro com o Itz e o Itz fica até querendo ali sorrir e fazer um deboche do Jean, mas ele nem imagina o que vai acontecer com ele muito em breve. Jean, por sua vez, fica em silêncio, coloca seu óculos ali e logo em seguida a Sainem vai embora com o Itz em disparada. Já dentro do carro, quando a Sainem vem com o Itz, ele para o carro ali, ela fica assustada porque que ele parou o carro e ele vai logo dizendo a ela que ele não fez o pedido de casamento como ele queria fazer, não fez aquilo ali direito, né? A Sainem não dá nem corda a isso aí que ele está falando e diz a ele que eles são colegas de trabalho e que ele deve ter confundido tudo isso porque ela gosta dele, mas só gosta como amigo. Ele diz que também ele pensava assim, mas que talvez com o tempo, só que a Sainem corta logo ele e diz que não tem nada a ver com o tempo, porque o tempo não vai mudar exatamente nada. Ele fica calado, sem saber o que fazer, a máscara dele está começando a cair e ela diz que acredita que é melhor que ele se afaste um pouco por um tempo, porque ela não está mais conseguindo se sentir confortável ali perto dele. Então o Itz ele começa a apelar e diz que tudo isso foi porque o Jean voltou
voltou, né? E que ele e o Jan estragou tudo porque ela estava muito bem e tinha até esquecido ele. A Sainemi continua dizendo que ele entendeu tudo errado porque tudo que ela estava querendo esquecer na realidade não era dele, mas sim de toda a dor que ele causou nela. O Itz fica calado e ela continua dizendo que o Jan ela nunca vai esquecer e que o amor que ela sente por ele vai seguir com ela pro resto da vida dela.